Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso congresso. Hoje a nossa grande convidada é a doutora Laís Pinheiro, psicóloga e psicoterapeuta. Já vi que ela entrou aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou logo fixar aqui o tema da nossa live nos comentários e aí eu me apresento e apresento a nossa grande estrela da noite, certo? Quem puder ir entrando, dando um alô, dizendo se o som e a imagem estão adequados, tá certo? Vou colocar aqui o nosso tema. Para quem entrar depois, saber do que a gente vai conversar hoje. Nosso tema de hoje é relacionamento e concursos, com a doutora Laís Pinheiro. Ela já está aqui. Obrigada, Bárbara, pelo feedback. Já já estou colocando aqui o nosso comentário do nosso tema de hoje. Pronto. Já vou fixar aqui o comentário para a gente poder iniciar. Doutora Laís já está por aqui. Já enviou a solicitação. Já vou aceitar. Aguardando aqui ela entrar. Então, gente, a gente está na nossa semana, né, do Congresso de Saúde Mental aqui no OUSE. Meu nome é Lara Teles, eu sou defensora pública do Estado do Ceará e sou fundadora do OUSE Saber. Olá, doutora Laís, tudo bem? Boa Seja muito noite, bem-vinda. muito obrigada. Seja Muito muito bem-vinda. obrigada. Estava começando a falar um pouco aqui de nós duas, né, que vamos conduzir essa live desse tema interessantíssimo de hoje. Sem antes mandar um beijo para a Laís Gondim, nossa professora do OUSE, professor Álvaro Veras também está por aqui, muita gente boa entrando. Então, só para quem não me conhece, eu sou professora do OUSE, defensora pública, fundadora do OUSE Saber. E hoje a gente está recebendo aqui no nosso Instagram, com muito prazer, com muito orgulho, a doutora Laís Pinheiro. Eu vou ler um pouco aqui do currículo dela. Ela que é psicóloga e psicoterapeuta, terapeuta cognitivo-comportamental, formada pela USP, graduada em psicologia pela Universidade de Fortaleza e mestranda também na Universidade de Fortaleza, estudando sobre autoestima no seu mestrado. E hoje nós vamos conversar sobre relacionamentos e concursos públicos, virtudes e desafios. E aí, já lhe agradecendo mais uma vez, doutora, eu passo a palavra para você fazer algum complemento que queira sobre a sua apresentação, sobre o nosso tema de hoje, sobre as suas expectativas para esse momento. Fique muito à vontade. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e parabenizar pela iniciativa desse momento tão bacana de troca, né? Tenho certeza que a nossa live vai ser muito massa. Eu estou muito empolgada para a noite de hoje e só coisas maravilhosas. As Que melhores bom. expectativas. Que bom, gente. Assim, eu quero dizer para vocês que estão aqui nos assistindo que fiquem à vontade também para fazer perguntas, né? A nossa ideia aqui é mais uma conversa, vamos aprender bastante com essa profissional de excelência. E eu já começo perguntando para você, doutora Laís, nesse contexto dessa ideia maravilhosa, né, que o OUSE teve de trazer esse tema tão interessante, tão importante para a pessoa que está estudando para concurso, e não só para a pessoa que está estudando para concurso, para todos nós, né, que Uhum. é a preservação da nossa saúde mental. E aí, recortando já para o nosso tema, eu queria te perguntar qual é o nosso principal relacionamento que a gente deve cultivar na vida e na vida para os concursos. Com certeza, essa pergunta já começou com tudo, né? Eu, como grande fã de Marcia Linehan, ela é uma autora, ela é criadora da terapia comportamental dialética e ela traz uma frase que se encaixa perfeitamente com o meu propósito enquanto psicoterapeuta, que é, de fato, construir uma vida que vale a pena ser vivida, né? Uma vida pautada com os nossos valores, com o que de fato é importante para a gente. E quando a gente fala, opa, os nossos valores, o que é importante pra gente, nós estamos já falando que o relacionamento mais importante que nós temos é conosco, né? Nós precisamos estar bem.
Claro que os valores, eles dependem da pessoa, alguma coisa que é importante para mim, pode ser que não seja tão importante para você, mas algo que é comum a todos os seres humanos é de fato esse bem-estar, né? E alcançar esse bem-estar é tudo que nós mais queremos. Portanto, o relacionamento mais importante que nós temos é conosco. Certo, e assim, o que eu percebo, né, acompanhando, tendo tido uma vida de concurso e agora acompanhando muita gente que está nessa fase, é uma fase de muita insegurança consigo Uhum. mesmo, né? É uma fase que, enfim, a gente leva muita porrada até conseguir os primeiros êxitos, né? A gente sofre muito até chegar lá, né? Uhum. Digamos assim. E assim, o que é que você. E nesse contexto, a autoestima, né, do concurseiro se a gente não souber ali trabalhar, ela vai se deteriorando aos poucos. Não só Sim. ali no estudo, mas também na vida. Então, assim, você como psicólogo, como é que você enxerga esse processo? E o que é que alguém que está nos assistindo hoje, que está se sentindo assim, pode fazer para melhorar? Bom, a fase do concurso, ela por si só já é um fator ansiogênico, né? Porque tem muita incerteza, muita insegurança, é um momento de angústia que vários sentimentos eles podem sim aparecer, mas existem três componentes que são essenciais em todas as pessoas, né? Que é a autoeficácia, o autoconceito e a autoimagem. Essas três vertentes dizem respeito da nossa autoestima, é como a nossa autoestima é construída. O nosso autoconceito é de fato o que a gente acha de nós mesmos, né? Como nós nos descrevemos. Essa autoeficácia, ela é mais relacionada ao nosso desempenho mesmo. Como a gente está fazendo as nossas coisas no dia a dia, como estão as nossas atividades. E a autoimagem é a forma que a gente vê o nosso corpo, novamente voltando essa relação com a imagem corporal e tudo mais. Quando a gente fala de concurso, essas duas primeiras, elas são as mais associadas. A autoimagem, desculpa, a autoeficácia e o autoconceito. Como a gente se descreve, como a gente está se sentindo em relação a tudo que vem acontecendo. E quando a gente fala de autoconceito, um problema que eu acho que pode envolver para muitos concurseiros é, poxa, será mesmo que eu vou passar nessa prova? Será que vai dar certo? Será que um dia eu vou conseguir, Isso, né? exatamente. E na autoeficácia é, poxa, eu preciso estudar dia e noite, eu preciso estudar o tempo inteiro, são muitas coisas que eu devo fazer. Será que eu vou dar conta? Como será que vai ser todo esse processo? Mais ou menos isso. Na primeira de autoconceito, será que eu sou capaz? Será que de fato vai dar certo? E na autoeficácia é mais relacionada ao desempenho que nós temos em relação a estudo, em relação às demais atividades que a gente tem durante o nosso dia a dia. E assim, como profissional, né, da área, o que é que a senhora, que você, posso chamar de você, né? Por favor. O que é que você enxerga como elementos aí destruidores dessa autoeficácia, dessa autoimagem, Uhum. enfim, da autoestima no geral? Quais são os elementos internos e externos que destroem, enfim, que deterioram, né, a autoestima É. relacional? Possivelmente, um dos principais seja o fato do cronograma em si. Poxa, vamos lá, vamos imaginar que um estudante, ele recebe o seu cronograma de estudo. Poxa, será que vai dar certo? Será que vai dar tempo eu dar conta disso tudo? E aí, a gente muitas vezes esquece que o dia tem 24 horas e que alguma dessas horas a gente está dormindo, está fazendo outras atividades. E aí, realmente, nós ficamos com essa autocobrança muito grande. Poxa, eu não posso fazer coisas por mim, eu não posso perder tempo com coisas, entre aspas, fúteis, porque eu tenho um cronograma a ser seguido. E aí, muito mais do que aquilo que nos faz bem, nossa percepção, ela fica voltada com aquilo que nós temos que fazer. Poxa, eu tenho que estudar demais. E nosso raciocínio, ele vai ser pautado por regras, né? Nossa, hoje eu tenho que estudar tal matéria. Então, se eu for dormir e não conseguir estudar essa tal matéria, a minha autoeficácia ela vai ser um pouco abalada. Poxa, então eu não sou capaz mesmo. Poxa, se eu não conseguir ver essa matéria por completo, eu não vou dar conta de estudar tudo.
E nisso a gente precisa ter muito cuidado, porque apesar do cronograma ser algo muito intenso, nós também temos coisas assim, pessoais para fazer, né? Nós precisamos, de fato, dormir um pouco, precisamos Sim, relaxar, porque no outro dia sim, começa tudo de novo. E se sim, a gente sim. for atropelando hoje e amanhã, possivelmente depois de amanhã a gente já esteja muito cansado e não consiga ter aquele rendimento tão bacana. Doutora, assim, quando você, né, já com um relacionamento consigo próprio, abalado, com esses três pilares que você falou, já comprometidos, aí você chega numa prova achando que deu seu máximo, mas não foi suficiente, e você reprova, né? Ou você Uhum, fica muito longe, ou você fica por uma questão. A autoestima vai, ela uhum, literalmente ela cai bastante. Ou então, numa época dessa de pandemia, né? Meu Deus, isso. quando é que vai ter concurso de novo? Como é que eu vou conseguir me reerguer? Uhum, A minha vida tá parada. Para a mulher ainda tem aquela pressão. Ah, eu vou fazer 30 anos, eu tenho que ser mãe até os 32, porque senão depois... Então, assim, como a gente consegue, no momento de fragilidade relacional consigo próprio, né? Sair desse uhum. ciclo vicioso? Quais são suas orientações, assim? Isso. Para isso, a gente precisa ter assim em mente o funcionamento do nosso cérebro. Vamos imaginar que o nosso cérebro ele é uma máquina. Vamos imaginar, por exemplo, nós estamos aqui no nosso trabalho e nós precisamos fazer algo para agradar o nosso chefe. Então, nosso chefe, no caso, é o nosso cérebro e nós somos nossos pensamentos. Então, se eu tenho um pensamento, o cérebro ele diz assim: nossa, você não é capaz, você não vai conseguir passar nessa prova, você ainda tem que estudar muito, tem muita coisa acontecendo, todos esses pensamentos automáticos que vêm na nossa cabeça. E aí a gente precisa agradar o cérebro. Se ele acredita nisso, poxa, independente de eu ter estudado o dia inteiro, de eu ter perdido noites de sono, independente de todas as evidências que comprovem o contrário, eu vou continuar acreditando naquilo. E para isso a gente precisa entender que o cérebro ele quer que a gente acredite nisso, né? A gente tem apego por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente está sentindo, pensando. E aí chega um momento que a gente deve dizer assim, cérebro, eu sei que esses pensamentos você está me trazendo, todos eles eu estou entendendo, mas assim, vamos com calma, não é bem assim. E para isso a gente precisa realmente confrontar esses nossos pensamentos, seja pensamentos ansiosos, pensamentos catastróficos, né? Tipo, poxa, nada vai dar certo na minha vida, eu já fiz 30 anos e agora, né? Poxa, nunca mais vai ter prova. E aí, com esses pensamentos muito extremistas, nós precisamos ter cuidado e realmente ir questionando e trazendo as evidências positivas que tem em relação a isso. Entendi. Destacando o que é que você tem de bom a oferecer ali para você mesmo, né? Exatamente. O Rinaldo até comentou aqui, né? A mente se fortalece com bons pensamentos, né? Uhum, A gente tem essa tendência da autossabotagem que ela é muito prejudicial, né? Assim, quando, por já ter passado por essa fase, eu sei o quanto a gente, às vezes, maximiza as nossas fraquezas, né? E ignora uhum, nossas conquistas, né? É algo muito de autopercepção. E aí, já passando aqui para um segundo momento, né? E conclamo todo mundo que está assistindo a gente, se tiver pergunta, estão convidados também. Mas, assim, ninguém é uma ilha, né? A gente, durante o estudo para concurso, a gente continua com os nossos relacionamentos, né? Seja afetivos, seja de amizade, seja familiar. uhum. Qual é, assim, a grande diferença na sua percepção enquanto psicóloga dos relacionamentos, do cultivo dos relacionamentos durante essa fase do estudo para concurso? Uhum. Bom, primeiro eu acho que a gente pode separar em relacionamentos. Eu queria separar um pouquinho sobre o À relacionamento vontade. que a pessoa tem para com os amigos que fazem concurso também, relacionamentos afetivos e relacionamentos com familiares. Quando a gente pensa em relacionamentos enquanto colegas de concurso, quando o nosso autoconceito e a nossa autoeficácia estão abalados, nós possivelmente podemos olhar os nossos concorrentes, nossos colegas, como ameaças. Poxa,
fulano de tal tá muito melhor do que eu, ele estuda mais do que eu, ele tá aprendendo mais do que eu. E aí isso pode reforçar a crença de que eu não vou passar na prova. Só que o sucesso do nosso amigo não significa o nosso fracasso. E é muito difícil, às vezes, a gente ter consciência disso. Que ele pode sim estar conseguindo estudar bem. Isso não significa que a nossa grama é menos verde do que a dele. Ter consciência dos nossos esforços, de como a gente se estuda de fato, como a gente se esforça, de como a gente está atento a tudo que a gente vem fazendo e olhar isso com bons olhos. E assim, às vezes a gente consegue só ver pequena parte da vida do outro, né? A gente não consegue ver o contexto inteiro. A gente só vê, caramba, fulano de tal passou na prova, fulano de tal tá estudando bastante. E às vezes a gente não sabe todas as dificuldades que passam pela cabeça do fulano. Né? Isso é muito interessante ser dito, porque assim, algo que é tabu ainda no mundo dos concursos é como o ambiente de estudo pode ser tóxico. Como o meio em que você... Muita gente... Nada contra, né? Pelo contrário, eu sou super a favor das salas de estudo e tudo. Mas quando você é um concurseiro mais integrado, você conhece muita gente, você está em grupos de WhatsApp, você frequenta sala de estudo, o ambiente pode se tornar tóxico, porque você começa a comparar a sua vida, o seu desempenho, justamente com os relacionamentos ali de concurso que você tem. E hoje em dia, doutora, com o Instagram, o que eu vejo é muita gente também se comparando muito, né, com os concurso friends ali, os Insta friends. E eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso. Bom, no mundo do Insta, né, do Instagram, é muito difícil a gente fazer essa comparação, porque nós estamos comparando com uma pequena parte. A gente não tem dimensão do que é de fato a vida da outra pessoa. A gente tem noção da nossa. Então, se é para ter alguma comparação, que essa comparação seja feita, poxa, o meu de um ano atrás para o meu eu de hoje. Aí a gente pode até pensar de que forma a gente pode melhorar algum comportamento que a gente não tá gostando tanto. Mas quando a gente compara com outra pessoa, é muito complicado porque a gente não tem noção da história de vida, a gente não tem noção das dificuldades que essa pessoa passa, das angústias que ela passa. Então, seria muita injustiça nossa fazer essa comparação. Porque a gente que tá na nossa pele, digamos assim, nós que temos noção do que nós vivemos, do que nós somos capazes de fazer. E aí o nosso sofrimento ele pode ser cada vez maior quando existe essa comparação com a vida do outro. Por isso que é tão bacana a gente treinar a atenção plena, né? Estar presente no momento presente. De fato, se conectar com o aqui e o agora. Tentar deixar que esses pensamentos ansiosos sejam só pensamentos. Porque, de fato, os nossos pensamentos, eles podem ser reais, como eles podem não ser reais. Sim. Você pode passar na prova, como pode ser difícil. Então, sempre existe esse duelo que a gente precisa trazer mais para a realidade possível. Inclusive, isso aconteceu um pouco comigo, no meio do concurso da Defensoria do Ceará, entre a subjetiva e a oral, eu descobri que o meu avô, que à época tinha 80 anos, e assim, o meu avô, eu sou muito, muito próxima dele. Ele me levava para a escola desde criança e no meu primeiro dia de trabalho no interior, ele foi comigo, assim, para você ter uma ideia, né? Ele foi a única pessoa que foi para minha posse como analista do TJ lá no interior, por exemplo. Meus pais não foram, mas ele foi, né? E aí eu descobri que ele estava com câncer no meio do concurso, né? E aí foi um sofrimento enorme para mim naquele processo. Além de todos os problemas que um concurseiro já tem, eu ainda tive que lidar com esse problema. E aí eu não comentava isso, eu não tinha muitos relacionamentos na época, assim, no mundo dos concursos, mas assim, talvez quem olhasse de fora visse, nossa, a grama dessa menina é muito verde, né? Ela tá aí na subjetiva, estudando para oral, e na verdade a minha grama estava muito cinza. Só para dar um exemplo. Né? Não, com certeza. E nesses momentos é tão importante essa fala terapêutica, tanto com os amigos para com o psicólogo, né? Porque, claro que terapia é diferente de conversa com amigos, mas conversa com os amigos também pode ser terapêutica. A gente também pode
ter esse momento de, poxa, preciso falar sobre a minha vida, preciso conversar com você sobre isso, aquilo, outro. Ter esse apoio é necessário. É por dois fatos, né? Um, pelo fato do concurso em si, que já é um momento bem difícil para todo mundo que faz. E segundo, por ter passado por um momento assim tão delicado Sim. na sua família, né? De fato, uma pessoa muito importante para você e que precisava de um apoio a mais para lidar com todas essas situações que estavam Certo. acontecendo. E, assim, tem algumas perguntas aqui, mas eu vou priorizar. Podem fazer as perguntas, vai ter um momento que eu vou pegar só para fazer aqui as perguntas dos nossos comentários. Mas eu queria saber um pouco, doutora, sobre os outros relacionamentos, Uhum, né? Como é que a gente lida, né? Com uhum. a família, principalmente no momento que está todo mundo enclausurado em casa e você não aguenta mais sua mãe fazendo barulho, seu esposo gritando no telefone e você tem que estudar, né? Uhum. Como lidar com a família, relacionamentos familiares no momento do estudo. Claro que cada realidade é única. Realmente a gente não pode tirar uma conclusão de uma realidade em si e aplicar em todas. Mas a principal questão é, vocês querem fazer dar certo? Isso tanto em relacionamentos íntimos como relacionamento em família. Porque quando a gente tem essa pergunta, poxa, eu quero fazer dar certo? E quando a gente tem o nosso propósito muito claro, muito bem definido, em conjunto com os nossos valores, essas adversidades, elas se tornam adversidades. Porque a nossa vida, ela é difícil, tanto com quem já está no seu cargo, como quem ainda quer almejar um cargo, ainda está lutando pelo seu cargo. Então, tanto em relação à pandemia, estar em casa, nesse momento, poxa, eu não posso sair de casa, eu não posso mais fazer nada, e agora, o que eu devo fazer? A nossa vida, digamos que ela continuou em um ritmo diferente. Eu enquanto psicóloga, continuei atendendo. Você também, certamente, deve ter feito Uhum. o seu trabalho, enfim. E nós tivemos nossas dificuldades, né? E para isso, nós tivemos que, opa, peraí, eu vou fechar a minha porta aqui, vou ter que estudar, é o jeito, porque se eu não fizer isso, como é que vai ser? E separar como se fosse de fato o seu trabalho, né? Poxa, nesse horário eu vou estar estudando. Então, eu só posso fazer tal coisa em tal horário. E aí entra muita dificuldade de dizer não, né? Porque quando a gente está em Sim. casa, é muito é muito cômodo. Ah, Você tá faz uma toda hora coisa para livre, né? isso, livre, né? Você tá toda hora ali disponível. Então, se você não colocar um limite, poxa, tá, eu posso fazer isso por você, mas vamos deixar para a hora do almoço, ou então vamos deixar para mais tarde, na hora que estiver mais livre para mim. E aí você vai manejando da melhor forma, até encontrar o equilíbrio que dê certo para você. Porque tudo é questão de equilíbrio, tanto em relação a coisas que você faz para você, como em relação ao outro. E esse equilíbrio de dizer não também é bem importante. Estabelecer limite, dizer não, encarar isso como de fato o seu trabalho, né? E ter Sim. esse propósito muito claro do porquê que você está estudando para concurso, o que é que você tanto quer da sua vida, essa construção, né? Essa construção da vida que vale a pena ser vivida. Sim. E assim, outra coisa que é interessante você estar falando sobre o dizer não, né? Como impor limites se você trabalha se você estuda em casa, se você trabalha em casa e você não quer também magoar aquela pessoa com que você se relaciona. Qual é o limite aí? Uhum, Qual é a fronteira entre a grosseria, né? De você impor um limite ali com grosseria e você impor limite, não impor nenhum limite e toda hora você está disponível para atender, seja um familiar, uhum, seja seu cônjuge. uhum. Vamos imaginar ó, que o nosso propósito é, poxa, eu tenho um propósito de ter uma boa qualidade de vida e conseguir passar no meu concurso, né? São duas coisas. E aí a gente pensa, se eu tenho esse propósito, eu tenho que agir conforme o que eu acredito. E como eu quero ter uma boa qualidade de vida, certamente eu não quero ser grosseiro com alguém, né? E falar coisas que eu não gostaria. E também quero estudar para minha prova. Como é que eu posso conciliar esses dois? O primeiro é não deixar a emoção ser maior do que a razão. A gente conseguir de fato entender a nossa emoção e, opa, peraí.
eu não posso gritar com essa pessoa, eu não quero me exaltar, mas também quero mostrar a minha opinião aqui. E nesse momento, se você acha que vai gritar, enfim, você pode fazer uma respiração diafragmática, porque quando a nossa emoção está muito forte, muito intensa, de fato, os nossos batimentos cardíacos podem ficar mais acelerados, a nossa respiração fica mais curta. E no momento que a gente volta para o nosso estado basal, a gente consegue ter uma ação mais consciente. E aí, poxa, eu vou respirar um pouquinho aqui, e aí depois eu escolho se eu vou falar com mais cautela ou então eu vou gritar com a pessoa, digamos assim. E aí, nesse momento que você tá mais tranquilo e tudo, você pode falar para essa pessoa, como eu disse anteriormente, né? Tá, eu posso fazer isso por você sem problemas, mas pode ser daqui a pouco, e realmente entender o que é urgente e importante. Conseguir fazer essa diferença, né? Poxa, é urgente, se eu realmente preciso fazer isso agora. Se for uma coisa muito urgente, aí não tem muito o que fazer, né? Uhum. Mas se for uma coisa importante, aí você consegue Sim. manejar da melhor forma. Uma ideia que eu li, inclusive eu tô lendo um livro que se chama Os Limites do Casamento, que é um livro de dois psicólogos norte-americanos. Eu tô lendo, inclusive, com meu noivo, que está aqui online nesse momento. E lá eles falam um pouco sobre isso. E eles dizem que o problema é quando você só reage, né? Você não age. Quando você reage, você tende a reagir com muito mais voracidade, às vezes machucar o outro. Quando você age e impõe o seu limite de maneira ativa, você consegue, né, Uhum. delimitar aquilo com muito mais propriedade, com muito mais mansidão. Então, é bem interessante essa ideia. Agora, mudando um pouco de assunto, uma pergunta que a gente recebeu aqui nos nossos stories, né? Um desabafo, na verdade. Foi de uma seguidora que disse, né? Sem identificar. Obviamente, não sei se ela está acompanhando aqui. Mas é muito difícil porque o meu namorado não estuda para concurso. Então, ele não entende o meu ritmo de Uhum. vida. A vida dele, ele me quer presente de uma maneira que eu não posso ter. Uhum. Como conciliar, assim, relacionamentos afetivos, né? De pessoas que estão vivendo momentos distintos da vida, É. né? Porque quando são dois concurseiros é até mais fácil. Uhum. Pois é, eu acho que essa questão é bem importante. Eu vou falar um pouquinho dos dois concurseiros e quando um não estuda para concurso, pode ser? Certo, pode. Colocando aqui o meu relacionamento um pouco em aberto, né, com Só vocês. mandar um beijo aqui pro Pedro Teles, que tá comentando aqui toda hora. Beijo, Pedro. Inclusive sobre ele, né, que vamos falar um pouquinho. A gente namora e assim, Pedro estuda para concurso e eu não. E como a gente conversou um pouquinho anteriormente, né, de fato a gente precisa entender o que é que a gente quer. Poxa, a gente quer fazer dar certo. E primeiro, antes disso, identificar o que é amor e o que é paixão. Porque quando a gente está apaixonado por alguém, a gente faz tudo lindamente. Poxa, vai dar certo, vai dar tudo maravilhoso, vamos. E a gente nem pensa muito. Pode ser a coisa mais difícil do mundo que fica um mar de rosas. Quando a gente ama alguém, a gente consegue entender claramente as dificuldades, os obstáculos, os limites, mas a gente escolhe fazer dar certo. Poxa, estamos juntos nessa, independente das dificuldades que apareçam, porque independente do trabalho, da profissão que a pessoa escolha, o principal é o companheirismo, né? O querer estar junto, o querer compartilhar, o querer de fato vencer junto, digamos assim, todos os obstáculos da nossa vida. E quando a gente fala um pouquinho de dois concurseiros, né? Dois que estão estudando para concurso, ainda tem aquele belo dilema, né? E se um passa num lugar e o outro passa em outro? Sim. Como é que fica? Né? E realmente essa questão também deve ser bem trabalhada em ambos. Além disso, tem o outro dilema. Se você namora uma pessoa que ela não tem disponibilidade de sair daquele local, ela é que nem uma árvore, né? Ela é plantada naquela cidade. E Uhum. você
quer passar no seu concurso e você está disposto a ir para qualquer lugar, do Oiapoque ao Chuí. E aí, isso, com como conciliar? certeza. Bom, assim, vamos imaginar que eu sou uma pessoa que tem uma história de vida, tenho as minhas características, tenho os meus propósitos e os meus valores. Meu namorado, digamos, tem a história de vida dele, tem os valores dele, tem os propósitos dele, enfim, as características dele. Nós somos pessoas diferentes, pessoas individuais. Só que juntos nós formamos um casal. E o casal, quando ele tá junto, enfim, ele tem que planejar planos em conjuntos. O meu, o seu e o nosso, digamos assim, né? A gente, poxa, vamos ver aqui como a gente faz, se a gente realmente está disposto a fazer dar certo, elaborar planos, porque não adianta uma pessoa estar feliz e a outra não. Realmente, as duas precisam estar caminhando juntas, independente dos obstáculos que venham pela frente, estarem certos do que os dois querem. Eu acho muito engraçado que alguns relacionamentos, algumas pessoas falam, mas ele nem sabe o que eu quero daqui a algum tempo da minha vida. Não tem como dar certo isso, né? Porque os dois precisam ter muito claro o objetivo do outro para com que eles consigam juntos ser mais fortes. Sim. E aí, assim, tem uma pergunta interessante agora que se conecta um pouco com o que a gente está conversando, do Dan de Castro. No final do dia, estou cansado e não quero conversa. Mas o meu namorado não entende muito. Como lidar? Pronto. Isso é uma pergunta que às vezes machuca quando a gente fala. Porque nós, como seres humanos, estamos muito voltados a agir conforme a nossa motivação. Poxa, hoje eu tô super motivada, hoje eu vou fazer um programa super diferente com o meu parceiro e tudo. Que bacana. Isso é ótimo, porque quando a gente está motivado, tudo sai maravilhosamente bem. Só que quando a motivação não chega, e agora? O que é que eu faço? Porque assim, normalmente a gente passa todos os dias muito cansadas, né? Porque o ritmo de trabalho é pesado, o ritmo de estudo é muito pesado. Então, talvez seja interessante vocês encontrarem algo que dê certo para vocês dois, né? Poxa, eu não tô tão motivada assim de conversar, mas que tal eu tentar fazer um esforço de pelo menos passar uns 5 minutinhos conversando? Porque aí os dois ficam felizes, né? Eu faço esse esforço porque o meu propósito é ter um bom relacionamento. Então, eu faço esse esforço de começar a me fazer uns 5 minutinhos de conversa aqui com ele. E aí, depois eu vou dormir, descansar. E o que é que você acha das pessoas que fazem cronograma até para falar com o parceiro e a parceira? É saudável para o relacionamento? Assim, às 9h15 eu vou ligar para minha namorada. Mas essa ligação tem que durar até às 9h17, porque às 9h18 eu preciso fazer questão. Eu acho que isso fica um pouco relacionado com dieta. Vamos imaginar que a gente está fazendo uma dieta e a gente precisa comer de 3 em 3 horas. Quando a gente começa a pensar esse raciocínio de dieta, a gente para de sentir a nossa fome e a saciedade do nosso corpo. E a gente age conforme o que a gente planejou. Pode não estar com fome, pode não estar com vontade de comer, mas eu tenho que comer isso porque está na hora. E aí, isso é bom pro lado do estudo, porque você não espera a motivação chegar, mas pode ser que seja ruim por outro. Por exemplo, caramba, eu tenho que falar 5 minutos e se passar, como é que vai ser se der 6 minutos? E agora, né? O que é que eu faço se der 6 minutos? Isso pode gerar um sofrimento grande, porque, por exemplo, 1 minutinho de diferença pode ser que não tenha um peso tão grande assim. Mas porque tá lá no cronograma que a ligação é de 5 minutos, isso cause um estresse ainda maior, né? Eu acho que, assim, também tem que entender o funcionamento de cada um, né? Porque tem gente que funciona ótimo. Sim, sim. E, doutora, assim, a pergunta aqui da nossa professora, Eliana. Como não ser insuportável com o parceiro após um dia de estudos? É exatamente isso. Na terapia comportamental dialética, a gente fala muito de mente sábia, porque nós sempre temos algo dentro de nós que diz o que é o melhor a ser feito. Sempre tem. E digamos que essa mente sábia é um pouquinho da razão e um pouquinho da emoção.
a gente junta as duas e o meio que forma uma parte de cada uma é o que de fato significa essa mente sábia. E, poxa, eu não quero ser insuportável com ele, mas se ele me falar qualquer coisa agora, eu vou explodir, né? Eu vou explodir e agora o que eu faço? Vamos consultar a mente sábia. Vamos estar atentos ao que de fato a gente quer para a nossa vida, porque as nossas ações, elas são voluntárias. Nós podemos estar cansados, nós podemos estar com fome, mas a gente tem a escolha de comer, tem a escolha de gritar, tem a escolha. A gente tem essa escolha. Então a gente pode ter a escolha de, ao invés de dar um grito e falar, poxa, eu tô tão cansada hoje, a gente pode conversar sobre esse tema amanhã, porque é uma questão relacionada à vulnerabilidade. Algo no meu corpo está sendo vulnerável àquilo. No caso, seria o cansaço. O cansaço, ele está agindo no meu organismo. Então, pode ser que, de fato, eu seja mais ríspida, eu tenha alguns comportamentos que eu normalmente não tenho. E aí, quando a gente fala, poxa, eu vou dormir e amanhã a gente conversa sobre isso, você acorda mais relaxada, né? Aí aquele assunto que, se você tivesse conversado ontem, teria sido o auge. De manhã você consegue ter uma flexibilidade um pouco maior. A Liana tá aqui, mas se agimos antes mesmo de pensar e escolher. Aí, Liana, vai ao pouco do que a doutora falou aqui, né? De a gente ter atitudes proativas e não reativas. Porque a gente consegue, eu já tô aprendendo aqui na live, vou utilizar também, com certeza, esses ensinamentos. E aí, outra pergunta que veio aqui de uma seguidora, né? Porque enquanto tem gente preocupada em como manter o relacionamento que vem de longo prazo, tem gente também que... Aquela velha ansiedade. Poxa, estou solteira há tanto tempo, estou me sentindo tão sozinho nesse estudo para concurso, né? Como lidar com essa solidão? Isso também acaba interferindo na autoestima. E eu volto a repetir, isso para nós mulheres é mais cruel ainda, principalmente quando a gente vai... Poxa, eu tenho que passar até tal idade e eu ainda não passei. E eu ainda não tenho nenhum namorado, porque a sociedade diz que a gente tem que passar num concurso, casar, ter 4 filhos e pronto. Aí depois é o final da história, né? Ninguém planejou. Ninguém planejou essa parte. Ninguém planejou essa parte. Então, para essa seguidora, né, que está sofrendo aí com a solidão, qual a sua orientação? Assim, eu sei que não é uma terapia, mas para prestigiar nossos seguidores que mandaram perguntas antes. A primeira que eu acho que é interessante a gente falar é, poxa, eu tenho que casar com tantos anos, eu tenho que ter filho com tantos anos. A gente já está ensinando o nosso cérebro a agir conforme as regras que a gente coloca. E não conforme o que a gente tem de valor, conforme o que a gente acredita. Poxa, eu tenho que... Sempre que a gente fala isso, na maioria das vezes você não tem que, né? Porque, assim, se você casar com 28 anos ou com 30, se você casar com 28 anos e for com uma pessoa que você não gosta, como é que vai ser? Né? E se você casar com 30 com uma pessoa que você ama, 35 com a pessoa que você mais ama na vida, você vai ser mais feliz com aquela pessoa. E aí, a gente sempre que se perceber agindo conforme as regras, a gente tem que acessar o nosso cérebro. Lembra que o nosso cérebro, ele é danado, ele faz com que a gente realmente acredite nas coisas. Vamos imaginar que o cérebro está dizendo que a gente precisa casar com tal idade, passar com tal idade. Comece a questionar os seus pensamentos. Poxa, cérebro, vamos pensar aqui, por que é que eu preciso? Realmente questionar essas regras. Sim. E outro aspecto também em relação à solidão. Vamos imaginar como é que essa pessoa ela tá se descrevendo, né? O autoconceito. Como é que tá o autoconceito dela? Porque a gente nós somos seres humanos, nós somos individuais e nós, enquanto casal, nós precisamos também ter as nossas individualidades. Nós precisamos ter as coisas que a gente gosta de fazer, as coisas que nos fazem nos sentirmos bem. Então, mesmo sozinhos ou com alguém, nós precisamos ter essas coisas. Digamos que quando nós estamos namorando, casados, noivos, enfim, nós estamos vivendo uma
fase da nossa vida com outra pessoa. Mas não necessariamente nós deixamos de fazer as nossas coisas. E estar feliz com o que nos faz bem, com as nossas coisas diárias, é o passo essencial. Porque você não vai ser feliz só se achar a pessoa dos seus sonhos. Mas você pode ser feliz com as coisas que você faz diariamente. Sim. E é interessante isso porque muita gente acha que pronto, passou num concurso, a vida está resolvida. E isso não é verdade, assim, né? Isso não é verdade. A nossa vida é muito dinâmica, né? Você que trabalha com diversos pacientes dos mais diferentes mundos individuais, né? Consegue perceber que a nossa vida muda muito também depois do concurso. Muda muito, assim. Eu tô no serviço público há 5 anos e meio. E essa semana um amigo meu da faculdade falou: Lara, tu é uma pessoa totalmente diferente e, ao mesmo tempo, totalmente igual à Lara da faculdade. E, assim, é legal até a gente ouvir isso, porque é salutar também, né, a mudança. Mas o que ele chamou a atenção, tu já parou para pensar que os teus sonhos, os teus desejos, todos mudaram? Tipo, a tua essência pode ser a mesma, né? Mas os teus projetos, eles se transformaram tanto desde a faculdade até aqui. E eu vejo que muita gente, às vezes, assim, tem uma ansiedade, né, de manter. Eu quero que seja assim, depois que passar, eu quero ter um relacionamento desse jeito. E você não sabe o que é que vai acontecer, né? No meu concurso, eu gosto de falar, doutora, mas no meu concurso da Defensoria do Ceará, a gente teve vários casais que se formaram, né, durante o concurso e depois da posse, né? Quem foi que até o próprio professor do OSE, o professor Rodrigo, né, conheceu a esposa dele durante o nosso concurso, né? E a vida mudou completamente. Quando ele estava estudando solteiro para concurso, ele imaginou, né, que a Natália ia entrar na vida dele e, enfim, então às vezes a gente também quer ter o controle demais e a gente não sabe quem a gente vai ser quando passar, né? A gente pode ser outra pessoa. Com certeza. Com certeza. Nós podemos ser outras pessoas, mas com os mesmos valores, né? Com certeza que você, da época da faculdade, apesar de ter mudado muitas coisas externas, internamente você é a mesma pessoa com os mesmos valores. E isso faz com que a gente nos mova, né? Que a gente realmente consiga agir da melhor forma possível, independente do cargo que a gente tenha, independente de com quem a gente está falando. Mas, poxa, eu sei o que é importante para mim, eu sei quais são os meus valores. Então, isso, aonde quer que eu vá, em qualquer lugar do mundo que eu for, eu sei que isso vai me acompanhar. Então, às vezes a gente realmente fica, poxa, eu só vou ser feliz quando eu passar no meu concurso, né? Eu só vou ser feliz quando eu tiver tal cargo. E o hoje? Como é que tá a sua vida hoje? Você tem feito coisas por você hoje? Porque esse tempo também é importante. A sua vida, ela também é o hoje. Ela não é só quando você passar. Você precisa, claro que precisa ter uma dedicação, precisa abdicar de certas coisas, a gente sabe disso. Mas nosso posicionamento enquanto pessoa de, poxa, eu posso tomar um banho relaxante, eu tenho um tempo de ouvir uma música, eu tenho tempos pequenos, assim, de prazer por mim, sabe? Momentos que a gente realmente consiga se conectar conosco ou com algo que é importante pra gente. Porque chega um momento que realmente fica pesado, que cansa, né? Poxa, eu não aguento mais estudar, eu não aguento mais isso. E agora, o que é que eu faço? Quando a gente coloca pequenas pausas produtivas durante o dia, pode ser até que esse estudo ele realmente fique mais produtivo. Sim, né? sim. Com certeza. E assim, eu falo assim, sem nenhuma vergonha, que o meu período de mais fragilidade na minha saúde mental foi durante o estudo para concurso. E eu queria ter, na época, ter a oportunidade de refletir sobre isso, né? Eu sofri muito em vão. Hoje, olhando para trás e escutando você falando, né? A gente consegue... Então, para você que ainda está nesse momento, né? Que tal refletir sobre o que a Laís está falando aqui para a gente, né? Eu queria ter muito ouvido isso. Porque eu vi até um vídeo recentemente da Casa do Saber, de um neurocientista, que ele fala sobre a felicidade. E aí, um dos grandes motivos que ele diz, eu não estou lembrada agora o nome dele, um dos grandes motivos que ele fala sobre qual é um dos motivos da frustração, né? Porque ele começou a perceber que profissionais bem-sucedidos na casa dos 30, 40 anos
muito bem-sucedidos, com carreiras consolidadas, são infelizes. E aí um dos motivos que ele fala no vídeo é justamente dizendo que muita gente vive muito pro amanhã. A vida é o futuro, a vida é o amanhã. E aí a pessoa vive a vida direcionada a perseguir o objetivo do eu futurístico. Quando esse objetivo, mesmo que ele seja atingido, o vazio se instala. E você fica, e agora? O que é a minha vida? Né? Com certeza. Com certeza. Vamos imaginar uma coisa que é mais comum no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente quer comprar uma blusa nova. E a gente, nossa, só vou ser feliz se eu tiver tal blusa. Assim que você compra a blusa, imediatamente você pensa, agora eu preciso ter uma saia para combinar. Então, essas alegrias a curto prazo, elas nos movem, claro que são importantes, que a gente gosta de fazer certas coisas, mas muitas vezes a gente confunde alegria e felicidade. Felicidade Qual a não diferença? Felicidade não é estar rindo o tempo todo, estar dando gargalhada e tudo, mas agir conforme os nossos valores. Muitas vezes a gente quer uma vida repleta de gargalhadas, repleta de momentos bons, mas na primeira vez que eu ouvi isso, opa, peraí, né? Poxa, será que a gente pode ser feliz mesmo em um momento difícil? A resposta é, pode. Você pode sim estar feliz mesmo passando por um momento difícil. Porque vamos imaginar, se um valor para mim é estar aqui hoje com vocês, conversando, realmente trazendo um pouco de conhecimento, a gente fazendo essa troca de experiências. E vamos imaginar que hoje eu tinha uma viagem para Nova York, né? Eu queria muito ir para essa viagem para Nova York. Poxa, como eu queria. Só que eu não pude ir porque eu estou nessa live agora. Caramba, que momento difícil, muito complicado. Mas eu estou feliz, porque eu estou aqui fazendo o que o meu valor quer que eu faça, né? O que é importante na minha vida. E uma prova, por exemplo, usar o nosso exemplo daqui. Vamos imaginar que o nosso melhor amigo nos chama para ir para uma festa e a gente sabe que não pode ir porque tem que estudar. Poxa, caramba, ele vai ficar chateado comigo porque eu foro toda a vida e agora, como é que vai ser? Vai desistir da minha amizade. E aí, nesse momento, a gente pensa, poxa, mas o meu propósito é conseguir passar nessa prova. Eu sei que hoje é uma quinta-feira e que eu posso sair com ele no sábado. Então tá, mesmo eu não estando nessa festa que vai todo mundo, eu tô feliz agora, porque eu tô fazendo uma coisa que é importante pra mim. Sim. E quando a gente começa a identificar as coisas que são importantes na nossa vida, a gente consegue ter uma vida mais plena, uma vida com mais felicidade. Com menos expectativas também, né? Isso. Tem uma seguidora que faz algum tempo que ela colocou uma pergunta bem interessante sobre como, nesse contexto, né, como a gente diminui as inseguranças, né, no relacionamento e os pensamentos negativos dessa fase, porque é muita coisa ao mesmo tempo, né? É se eu vou passar, e se eu passar, se eu vou conseguir manter o relacionamento, e se eu não tenho um relacionamento, como é que eu vou fazer para ter, porque eu quero ter, né? Porque tem gente que não aceita que não pode ter. E nesse momento, você falando, eu já venho percebendo, né, que nosso pensamento tá lá na frente. Poxa, será que eu vou conseguir manter o meu relacionamento? Será que vai dar certo? A gente tá o tempo inteiro com muitos pensamentos acelerados. E aí, nesse momento, você pode realmente refletir, poxa, tá, mas agora o meu relacionamento tá bom. Nesse momento tá bacana, né? Ou então, se você tá solteira, poxa, mas eu tô gostando da minha companhia agora. Nesse momento, eu tô feliz com isso. E realmente, como a gente já conversou alguns momentos e tudo, a vida ela é muito dinâmica. As coisas elas acontecem em uma velocidade que às vezes fica até difícil de acompanhar. Né? Poxa, um dia você tá fazendo uma coisa e de repente chega outro projeto bacana pra gente realizar. Então, essas coisas elas vão acontecendo. E nesse momento, é claro que você pode ter como objetivo, poxa, eu quero casar, eu quero ter filhos, quero isso, mas não como, tá, mas agora eu já preciso saber o dia, a hora e o momento que isso vai acontecer, porque isso causa mesmo sofrimento. E, doutora, outro ponto também é que tinha um professor, na época que eu fazia cursinho, que ele dizia, ele é bem famoso, eu não vou falar o nome, mas ele fazia uma brincadeira dizendo que o término do relacionamento é um efeito automático da posse. Ele ia falar dos exemplos dos efeitos automáticos da condenação e ele fazia essa analogia, né?
que o término do relacionamento é um dos efeitos automáticos da posse. E realmente, assim, durante a minha vida de concurseira, eu vi vários relacionamentos terminando com a posse e eu só me lembrava da frase dele. Ao mesmo tempo, eu consigo ver que tem muita gente que não quer, que nada atrapalha esse momento de estudo. E às vezes arrasta um relacionamento que não tá dando certo há muito tempo e não tem coragem de terminar para não atrapalhar os estudos. E aí, o que é que você diria para essa pessoa que está nos assistindo hoje, está nessa situação? Pra gente colocar na balança, né? Porque, poxa, a gente passa um montão de tempo estudando, um montão de tempo esperando de fato essa posse chegar. Será que vale a pena continuar nesse relacionamento que não tá tão agradável esse tanto de tempo para esperar esse momento chegar para acabar o relacionamento? Porque imagina, se você tá em um relacionamento que não tá bacana, que tá desgastado, que vocês brigam o tempo inteiro, constantemente você deve sentir uma sensação ruim, né? Porque você tá com uma pessoa que você não tá se sentindo bem, é difícil. E será que vale a pena continuar nesse relacionamento com tudo isso que tá acontecendo? Porque às vezes a gente pensa muito, poxa, eu vou sofrer a curto prazo, né? Eu vou sofrer muito naquele momento, como é que vai ser? Só que a gente já tá sofrendo nesse relacionamento a longo prazo, digamos assim. Vai continuar se vocês não decidirem, poxa, vamos melhorar, eu quero fazer dar certo. Vamos ajeitar isso aqui, porque eu gosto de você, vamos fazer acontecer. Se vocês não tiverem essa postura e de fato, poxa, quando eu passar eu vou acabar, pode ser que você só esteja prolongando o sofrimento, né? Que de fato você... E gastando o tempo de vida do outro também, né? Com certeza. Pode ser que você fosse até mais feliz se você acabasse. Caramba, né? Nem foi tão difícil assim. Mas claro, cada caso é um caso, pelo amor de Sim. Deus. E tem uma outra pergunta interessante aqui da Liana. E o casal que viaja fazendo prova? Caso passem em estados diferentes, como conciliar? E isso é uma realidade, tá? Tem gente aqui que é meu colega de concurso, que a esposa passou em outro estado. E eles têm filho. E aí, assim, é bem complicado. Eu queria ouvir de você. É realmente muito complicado, mas a chave fundamental para a gente chegar em qualquer conclusão é a conversa. Ter uma conversa aberta, o diálogo mesmo. Porque muitas vezes a gente fica sem falar o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. E aí não dá certo mesmo, mas nós precisamos conversar sobre todas as coisas que acontecem em nossa vida. Sim, e às vezes a gente antecipa sofrimentos também, né? O meu noivo, por exemplo, ele é advogado da União e ele é lotado em Brasília. E eu sou defensora do Estado, eu sou lotada em Fortaleza, não tenho como sair do Ceará. Mas ele está no teletrabalho desde 2017. E ele está estável no teletrabalho desde 2017. Mas aí antes ficava aquela coisa, ai, mas se caçar a portaria do teletrabalho, e se acabar, e se... Eu só sei que a gente já vai, né, em 2 anos e meio e nunca caçaram. E aí, a partir do momento que eu comecei a perceber que, poxa vida, se eu for viver esperando dar errado, a gente... Então, isso é muito também... verdade. Isso é muito verdade. E isso em tudo na vida, né? A gente sempre fica esperando. E aí, será que vai dar certo? Será que não vai? Como é que vai ser? O hoje tá tão bom, né? Claro que os planos são excelentes. Mas vamos identificar o que é realidade e qual é o nosso pensamento, a nossa interpretação sobre a realidade. Porque uma coisa é o fato em si, uma coisa é o que a gente pensa sobre aquele fato. E aí, nesse nosso pensamento, a gente pode identificar se é real ou é uma interpretação. E se for uma interpretação, a gente pode falar para o nosso cérebro, opa, cérebro, vamos com calma, eu tô te entendendo. Eu tô te entendendo, você quer que eu pense isso, mas não é bem assim. E aí, realmente, ter esse pensamento crítico frente aos nossos pensamentos. Sim, porque se a gente viver com conjecturar a vida se torna muito mais difícil. Tem que administrar as expectativas do hoje e as expectativas do amanhã, né? E aí vem uma pandemia e muda tudo. E aí... Com certeza. Acho que a pandemia, mais do que nunca, veio para nos mostrar que a gente não sabe de nada e a gente planeja que a vida vai ser né? Todos os planejamentos de 2020 estão suspensos, né? Eu tava numa reunião ontem no meu núcleo na defensoria e aí uma pessoa da equipe falou assim,
Ai, aquele planejamento que a gente fez, minucioso, que a gente fez várias reuniões, pode jogar no lixo. É óbvio, né? Não precisava nem dizer, já tá no lixo, porque as É metas que a desse gente... jeito. É Então, desse jeito. Momento de nos reinventarmos, né? Em todos os exatamente. aspectos. Então, doutora Laís, a gente já está aqui no nosso final, o Instagram Uhum. vai acabar nos derrubando, mas eu queria já começar agradecendo mais uma vez. Foi um momento muito maravilhoso para mim. Espero que os seguidores tenham gostado, mas eles gostaram, tá todo mundo aqui falando que você é incrível, maravilhosa, né? A interação foi muito bacana e espero que você também tenha gostado de participar desse momento. Muita sorte aí na sua trajetória, né, como psicóloga. Muito sucesso sempre. Já tinha ouvido boas referências de você. E eu vou deixar esses minutos finais para você fazer suas considerações aqui para os nossos seguidores. Eu gostaria de agradecer a vocês por terem assistido, né, e pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês essa noite. Essa nossa troca foi excelente. Muito obrigada por esse momento tão incrível. Foi muito, muito, muito maravilhoso mesmo. Eu te desejo, assim, todas as coisas mais maravilhosas que existem nesse mundo. Que precisar, pode contar comigo. Vocês todos que estão assistindo também. Que vocês tenham, assim, cada vez uma vida mais repleta de alegria, de felicidade e que caminhem Felicidade, conforme na alegria. felicidade. Que vocês caminhem conforme o que é importante para vocês, os valores de vocês e que vocês sigam uma vida que vale a pena ser vivida. Sim. E aí, assim, fica o meu conselho também, né, para quem está nessa batalha do concurso, que não é fácil, exige muita resiliência, a gente tem que se reinventar toda hora, a vida não para, os problemas acontecem, desde o problema de ajeitar alguma coisa que quebrou em casa até uma doença na família. Então, cuidem da saúde mental de vocês, né? A Liana está até reforçando isso, né? Beijo para todo mundo. A live vai ficar gravada aqui no nosso IGTV, né? E aí, se vocês depois quiserem recomendar esse momento para amigos, né, familiares, o que a doutora Laís aqui nos repassou hoje foi de muito valor, realmente. Espero também que todos vocês aqui sigam o conselho dela e valorizem, né, a sua integridade, não só física, mas também mental. Grande beijo e as portas estão sempre abertas para você aqui, tá bom? Muito obrigada. Beijo Beijo, grande. gente. Tchau. Tchau.